Boa noite a todos. Mais uma vez por aqui. Agradecer aos mentores da casa, a casa em si, por mais essa oportunidade, né? Aqueles que assim quiserem, fechem os olhos, concentrem-se no Mestre Jesus, nos seus abnegados de luz, para que nos fortaleça nesse momento e nos ajude a compreendermos juntos o propósito dessa conversa franca que teremos por algum tempo. A bênção do Mestre Jesus, a harmonia dos Espíritos de luz para nos ajudarem. Que assim seja, que assim seja. Bom, gente, dando prosseguimento ao calendário da casa, que se propôs a dar um estudo, pelo menos alguns toques na codificação, e a nós tive o honrado prazer de ficar com o livro A Gênese. E para iniciarmos, eu queria voltarmos um pouco e passar por todas as 4 outras obras. Não que quem vai fazê-la não tenha competência, longe disso. São altamente competentes. Mas é porque faz parte do roteiro que a gente fez. Peço a compreensão de vocês. E o Livro dos Espíritos, com suas 1019 perguntas, nos tira nossas principais dúvidas do ser humano. É o livro basilar. É o livro basilar da doutrina espírita. Contém os aspectos filosóficos, científicos e religiosos. O Livro dos Médiuns é um guia seguro para aqueles que são médiuns ou para aqueles que se interessam por essa causa, por essa parte na doutrina espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos trouxe as leis morais e os comentários dos benfeitores a respeito. O céu e o inferno discorre sobre a justiça divina na visão espírita. A Gênese, ela é um pouco mais teórica, ela é um pouco mais, digamos, científica. Fala sobre a formação da Terra, sobre o universo, uma análise sobre o futuro, final dos tempos, a lei do progresso, Deus, os milagres, tentando trazer à tona os seus principais pontos. E permita-me aqui iniciar trazendo uma mensagem shakespeariana, porque ele disse certa vez que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. É uma frase muito profunda, é uma citação muito profunda, porque ela nos mostra a fronteira entre a ciência e a religião, entre o palpável e o invisível, já que por muitas vezes nós se comportamos como São Tomé, só acredite se vê, e vamos mais além. Às vezes nós vemos e continuamos não acreditando. Nós somos, em certas ocasiões, descrentes de fato e de direito. O livro A Gênese, ele foi lançado no dia 6 de janeiro de 1868. Completa agora 152 anos. 152 anos de luta. E ele nos leva a umas certas quedas de paradigmas. E tenta nos dar algumas diretrizes para as revelações de alguns fenômenos
que marcam a trajetória da nossa vida. Como exemplo de quebra de paradigma, nós podemos imaginar que na antiguidade, hoje está quente. Eu já sou pouco, né? Então, água e lenço hoje vai trabalhar. Diga aí, meus irmãos, boa noite. O pessoal das antiguidades davam para a formação de tudo o que nós vemos 4 elementos: terra, ar, água e fogo. A Gênesis nos traz, no capítulo 1, no item 18, a seguinte frase: elemento material e elemento espiritual, eis os 2 princípios, as 2 forças vivas da natureza. Olha só, já nos trouxe para algo mais palpável, algo, digamos assim, mais científico. A palavra Gênesis, acho que todo mundo sabe, quer dizer criar, criação, início. E não é à toa que o primeiro livro da Bíblia chama-se Gênesis. Mas é bom que fique um alerta: a Gênese de Kardec está muito longe da Gênese mosaica. Essa última, quando ela foi escrita, o científico quase que não existia, para não dizer que não existia. As palavras usadas, ou a didática usada naquela época tinha que ser simbólica. E é por isso que ela foi escrita daquela maneira. A base da doutrina espírita, quando ela foi lançada, a humanidade já tinha um lastro para absorver determinadas informações. No entanto, nós não tiramos a importância daquele livro bíblico. Temos apenas que observar a didática empregada. No último capítulo da Gênesis, que é finais dos tempos, vai mais do que um estudo sobre a criação. Nos leva a uma reflexão sobre a evolução da criação divina. Há alguma dúvida sobre a evolução humana? Nós já fomos à Lua. Perspectiva de, nas próximas décadas, uma viagem tripulada a Marte. Nas comunicações, cartas que demoravam semanas, meses, até mais. Hoje demora segundos, em qualquer parte do mundo. Só é mandar por e-mail. Nas artes, no bem-estar social. Eu lembro da minha avó que pegava uma trouxinha de roupa, botava na cabeça e ia lá para o açude. E quando voltava era com a trouxa de roupa na cabeça e ainda um balde d'água, não, que era para encher os potes. Hoje tem máquina que lava até com água quente. Olha que coisa boa. Água quente para lavar roupa. É edredom, né, mãe? A mãe chama de edredom. Mas também nós precisamos evoluir na parte moral. Essa nos aflige. No amor, na caridade. Essas 2 asas, o intelectual e o moral, é que leva o espírito a alçar voo mais alto, nos leva à perfeição. E aqui eu quero dizer que quando a gente fala em perfeição que não seja divina, é a perfeição relativa. Tá? Qualquer que eu falar aqui em perfeição sendo nossa, perfeição relativa. Porque perfeito de fato só Deus. Nós não podemos alcançar essa perfeição. Divaldo, ele diz que a Gênese é o coroamento da codificação. Concordo com ele. Foi o último livro a ser lançado. E além da formação e a transformação do que aconteceu no globo terrestre,
do nosso planeta, ele nos traz também alguns trechos dos evangelhos, que dessa vez são tratados sem teologias que nortearam o caminho da humanidade por muitos séculos. E aliás, sem querer denegrir nada nem ninguém, nos atrasaram por muito tempo. Sem aquele misticismo, mas sim dentro de uma razão humana, dentro de uma compreensão mais lógica. Outro aspecto interessante é que nas outras obras da codificação, Allan Kardec, ele usou a maioria dos seus médios. Eu vou citar as 4 principais, eram anônimas. Quem aqui sabe o nome das 4 principais médios que foi usado por Allan Kardec? A gente pode citar aqui, mas fora do meio espírita ela são muito poucas conhecidas. Julie, Caroline, que eram irmãs, Ruth e Aline. Por quê? Eu toquei nesse assunto. Porque tem uma mensagem de Galileu Galilei que é trazida para esse livro por um cidadão chamado Camilo Flammarion. Ele simplesmente era um dos maiores astrônomos da época. Esse não era anônimo. Mas por que Kardec não teve esse cuidado? Nas primeiras 3 obras, nas primeiras 4 obras, também pessoas que não eram anônimas não tiveram a comunicação. Porque quando foi lançado o livro da Gênesis, nós temos que ver que o livro dos médiuns já estava lançado. A base da mistificação, para aqueles que se propunham a estudar, já estava no seio da sociedade. Eu não estou dizendo aqui que Kardec menosprezou como as informações foram trazidas, foram com os mesmos rigores. Além do outro aspecto, todas essas 4 jovens que eu falei eram adolescentes. A espiritualidade teve o cuidado de tratar o depois. O que é que poderia acontecer com essa jovem? Camilo Flammarion, senhor, já conhecido pela sociedade científica, inclusive. Então, por isso que essa obra teve essas peculiaridades, é a coroa da joia. E para aqueles mais atentos, e é bem interessante isso, há uma lógica na composição desse Pentateuco. Nós dizemos que o livro dos Espíritos é a base, mas por que nós dizemos isso? Porque todas as outras 4 obras derivam deles. O livro dos médiuns, se nós repararmos bem, a partir da questão 154, onde se inicia as perguntas da separação da alma do corpo, ele está ali inserido. O Evangelho segundo o Espiritismo está na 3ª parte do livro, onde está as leis morais. O céu e o inferno está na 4ª parte. É a parte que trata das esperanças e consolações. E a Gênesis? A Gênesis é exatamente um resumo do 1º, do 3º e do 4º livro. Se nós abrirmos o livro dos Espíritos e começarmos a dar uma olhadinha, nós vamos notar isso. Não quero dizer aqui que é preciso apenas ler o livro dos Espíritos, pelo amor de Deus. Quando ele fala aqui da separação da alma e do corpo, nós estamos começando a falar da mediunidade. Mas não tem nenhum livro publicado até hoje que se compara ao livro dos médiuns, e aí ele se aprofunda. Por isso que tem essa ordem, por isso que é essa ordem. Por isso que nós devemos dar ênfase ao livro dos Espíritos,
que toda codificação não é apenas para ser lida. Gente, a gente vem falar da Gênesis, mas eu vou dar ênfase nesse tocante. As obras espíritas são para ser estudadas, principalmente a codificação. Não devemos nos dedicar apenas à mediúnica. A gente nota que há um esvaziamento quando diz assim, é o estudo, quando é a mediúnica, todo mundo um estudo em grupo, uma leitura mesmo que em casa, ajuda-nos a compreender como nos comportarmos e agir em determinados momentos. É bom a gente estar atento a isso. Ajuda a compreender o mundo físico e o mundo espiritual. E ajuda o médium a desenvolver. Facilita a entidade de fazer-se entender e trazer, aos médios trazer uma comunicação mais confiável. Instruir não é uma opinião pessoal minha. No Evangelho segundo o Espiritismo, é alguém bem interessante que traz isso. É nada mais, nada menos do que o Espírito Verdade. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Vamos voltar ao livro do Gênesis, que é a nossa parte. Ela é uma obra singular. O Espiritismo por si só, ele já é como se fosse à frente ao seu tempo, sabe? Bem antes de Charles Darwin trazer a evolução do homem, o Espiritismo já falava em evolução humana. Junto com Darwin, e aqui eu não quero trazer constrangimento científico, que é uma briga entre eles, quem foi que realmente lançou isso aí, aqui não cabe a gente questionar isso. Um cidadão chamado Albert Haas Wallace, não sei se a pronúncia é essa, mas saiu alguma coisa. Antropólogo, também chegou às mesmas conclusões. E esse passou a ser espírita. Convicto. Então, o livro A Origem das Espécies, que foi lançado por Darwin, foi em 1959. 2 anos antes, o Livro dos Espíritos foi lançado por Kardec, já falava dessa evolução. 10 anos depois, praticamente, a Gênese comprova, reitera essa evolução. Então, nós queremos mostrar aqui apenas o seguinte: o Espiritismo e a ciência não andam separadamente. Ele não veio combater a ciência, ele veio agregar. E é por isso, gente, que Kardec teve uma segurança fantástica em dizer: se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. 152 anos até hoje, quando se é olhado cientificamente ou religiosamente, dentro da razão e dentro da lógica, ninguém conseguiu falar o contrário do que está escrito na codificação. Talvez por esse motivo a codificação seja tão atacada. Ela tem um embasamento científico e religioso. E aqui não estou querendo desmerecer nenhuma religião, longe disso. Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer, ele disse que toda verdade passa por 3 etapas. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é violentamente antagonizada. E por último, ela é aceita universalmente como auto-evidente. E o Espiritismo é exatamente isso. Joga um pedra, diz que nega os evangelhos, onde não há verdade. Kardec ainda disse mais: o Espiritismo marcha ao lado da ciência.
mas não se detém de onde essa para, vai além, porque a ciência estuda os efeitos e o espiritismo remonta à causa. Mas, gente, como é que o espiritismo estuda a causa? Nós já vimos uma palavrinha que diz que o mundo físico é reflexo do mundo espírita, não já? Alguém já viu isso? Está escrito. Pois bem, o mundo causal é o mundo dos espíritos. Qual o objeto do mundo dos espíritos? Qual o objeto do estudo do espiritismo? O mundo dos espíritos. Se ele é o mundo causal, o efeito é na Terra. Se o espiritismo estuda o mundo de energia, que é o mundo dos espíritos, a ciência estuda os efeitos, que é o mundo material. Perdoe. E a gente falando com tudo isso, vem dizer que, mas o espiritismo é muito complexo, é muito... não, gente. O espiritismo é simples. É a doutrina da lógica e do bom senso. Nós lemos uma obra como essa e à primeira vista, rapaz, que negócio complicado, porque eu vou olhar a formação da Terra, a formação do universo, como é que... À primeira vista, codificação não é para ser lida, é para ser estudada. Batendo de novo na mesma tecla. Codificação não é para ser lida, é para ser estudada. Aí a pessoa dá uma lida, pula até capítulo, pula página, pula alguma coisa, acha-se doutor da lei, Jesus falou muito deles. Aí vem com as ideias que sabe-se lá de onde tirou. E coloca outras coisas dentro da doutrina que não tem nada a ver. E se diz certo. E se diz certo. Meu irmão, está baseado em quê? Não, mas é porque o pior de tudo, a codificação está desatualizada, pelo amor de Deus. Em qual sentido, meu irmão, que a codificação está desatualizada? Porque se for das palavras eu posso até compreender, mas você também tem que compreender que ela foi escrita no século XIX. Conteúdo, tem certeza? Ou falta mais uma leitura? Quem estuda o espiritismo e a casa está aqui de portas abertas, nós vamos ver que não está desatualizado. Se nós lermos um livro de Ângeles, ela fala que a juventude está passando agora. Escolha um livro de Joana de Ângeles e olhem, leiam. Todos esses percalços que a nossa juventude, e por que não nós, está desatualizado. Legal. Sabe, gente, o pior é que isso gera dúvida, principalmente naquele que está querendo entrar. Aí diz, eu vou entrar nesse negócio aí, tchau. E vai embora. Nós esquecemos que a doutrina é dos espíritos e não minha. Eu não posso estar colocando nada que não passe por o crivo da universalidade dos espíritos. Foi assim que Kardec fez. Kardec não pegou a primeira comunicação e já... Ele recebia e deixava em stand-by. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, e ele recebeu outra carta de outra parte do mundo, de um médico que nunca nem tinha visto aquela pessoa com a mesma indicação. E depois de tudo, uns 3 ou 4, ainda tinha o crivo da razão dele. Aí sim, ele dizia, olha, isso aqui dá para ser publicado. Aí chega o Wilson Roberto, vai psicografar alguma coisa, a casa, muito bonito, mas vamos falar, a partir de agora é assim. Assim é fácil. Daqui a 10 anos, nós vamos ter 5 livros, com 5.000 páginas cada um, e dizendo que a codificação é espírita. Então, Kardec deixou até aberto. Não dá tempo de eu falar de tudo. Mas nós não podemos pegar qualquer coisa. Vamos passar pelo crivo da universalidade dos espíritos.
Porque coisas novas tem. Nós não sabemos de tudo, estamos longe disso. E já dizemos que a Gênese é uma quebra de paradigmas. E olhamos, logo no título tem Gênese, embaixo tem os milagres e as predições segundo o Espiritismo. O primeiro capítulo dessa grande obra nos traz o caráter da revelação espírita. Vou olhar para o meu obsessorzinho ali. Tá, beleza. Não é obsessor não, gente. É para aprender a disciplinar, né? O obsessor sou eu. Pois bem, e eles vêm nos dizer que revelar, vem nos dar a verdadeira noção dessa palavra. Sair de sob o véu. É qualquer ideia nova que nós ainda não saibamos. Então ele começa logo tirando aquela ideia que revelação divina é algo que só Deus pode mostrar. A revelação que ele vem nos dar não é revelação religiosa que apenas os messias e os profetas traziam. Um detalhe: não se podia contestar nada. É assim por quê? Porque é assim. Mas não, é revelação de Deus. Nós não podemos dizer que o Espiritismo não aceita isso, porque isso seria regra. Mas o Espiritismo, quando traz alguma coisa para revelar, aceita a conversa, o diálogo, a interação mesmo que de ideias opostas. Lógico que dentro de uma razão saudável. Já vi certos debates em casas espíritas que parecia estar em todo canto, mesmo numa casa espírita. Eu posso até ter uma ideia diferente de Dona Lili, mas nem por isso eu preciso agredir ela. Ou o contrário. A verdade vai prevalecer sempre. Pode demorar um século, 2, 50 anos. 500 anos. Precisa entrar em litígio? Aqui é a doutrina do amor e não do desamor. Nós podemos contestar sim, dentro de uma razão. Por quê? Porque era assim que Kardec fazia. No Livro dos Espíritos, algumas das vezes os Espíritos chegaram a dizer: até que enfim você fez a pergunta que você queria fazer, meu amigo. Porque ele perguntava e reiterava e perguntava de novo, porque ele não aceitava qualquer resposta. Não é baixarmos a cabeça, é termos uma compreensão do que realmente é e por que é. O capítulo seguinte nos fala de Deus. Capítulo interessante, porque nos fala da sua existência, da natureza, da providência. E aqui podemos abrir um parênteses, que essa noção de Deus difere de tudo que já aprendemos até hoje. Lógico que aqueles que já vêm de berço espírita já aprendeu assim e não vai diferir nada, porque já aprendeu como era. Mas aqueles que migraram de outra religião para cá, é tudo diferente. O Deus hebraico, e só a título de exemplo, a revelação hebraica nos dá um Deus único e provedor. Isso é certo. Mas é um Deus exclusivista. Isso nos traz alguns problemas. Quando Deus é exclusivista, nos traz alguns problemas. Vamos ver um. Eu desencarnei. Isso é hipotético. Vou viver ainda uns 200 anos. Sou Matusalém não, mas eu quero. Aí, de repente, vamos imaginar, eu chego falando com Deus. Aí Deus diz: oi. Eu: oi. Quem é você? Ele diz: eu sou Deus. Aí
Eu vou olhar para ele. Mas, para ser Deus, está um pouquinho diferente daquilo que eu entendi, que eu aprendi lá, né? Ele, pois é, eu sou um Deus de Brunel Darussalam. Alguém sabe o que é isso? É um estado asiático por lá. Tudo que você aprendeu na Terra está errado, com exceção que o inferno existe. Aí eu digo, vixe. E aí, meu irmãozinho, e agora? O que é que vai acontecer? E agora que você vai para o inferno, porque tudo que você fez estava errado. Mas, meu irmão, eu nem sabia que existia esse estado, não sabia nem quem era. Não justifica, está no inferno. E aí, gente? Aquele Deus exclusivista, só ele que pode. Só aquele grupo fechado. O resto da população mundial é jogado à sua própria sorte. Dona Miriam, a senhora conhece Brunei Darussalam? Está no inferno. Está no inferno. Isaac conhece? Não. Vamos procurar. Está no inferno? Está no inferno. Você? E o pior de tudo de a pessoa achar que está no inferno por um simples erro, é porque é eternidade. 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 Aqui, gente, eu não estou se desfazendo de religião nenhuma, pelo amor de Deus. Eu estou colocando como a Gênesis nos traz Deus. Porque não é esse Deus particular, esse meu Deus que só salva nós. O Deus só vai salvar nós. Quem está aqui agora está salvo. Esse salvo, a gente coloca dois parênteses, né? Para nós espíritas. O restante do mundo, 7 bilhões de habitantes. Vão, como dizia uma novela, vai queimar no mármore do inferno. Eu estou colocando a população encarnada, fora os desencarnados. Então, a Gênesis nos traz um Deus mais universal, sem fronteiras. Um Deus que ama seu próprio inimigo. A Gênese e o Espiritismo. O Deus que conhece as minhas falhas, mas também sabe das minhas virtudes e de cada um de nós. Então, uma leitura de um livro como esse, que a princípio pode parecer meio, sei lá, quando você começa a ler, aqueles que não gostam muito da área científica, se tiver problema de insônia, dorme que é igual um bebê. Quando pegar na formação da Terra, mas aí é que dorme mesmo. É o melhor calmante que eu já vi. É o melhor calmante que eu já vi. Gênesis nos traz um Deus onipresente, que é um dos seus atributos. Ele está em todos os locais. E imaterial. Nos traz e nós nos comportamos às vezes como... porque nós falamos em olhos de Deus, em mãos de Deus, mas sei lá, imaterial, como é que ele tem olhos e tem mãos? Mas isso são só metáforas para nós entendermos melhor Ele. O que seria Deus? E assim, das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos, que são absolutamente fantásticas, a primeira eu acho que está um degrau acima, né? Porque Kardec já chega inovando. Que é Deus? E não quem? Ele diz, eu sou meio gago, é ruim dizer, desumaniza Deus, saiu. Deixou de ser aquele Deus humano. A Gênesis não traz isso, mas mesmo os espíritos às vezes, sabe, sai e diz, olha gente, eu preciso me recolher um pouquinho porque eu vou conversar com Deus, olha só. E aqui vai para os homens. Supondo que eu diga que eu vou conversar com Deus. Eu não consigo conversar nem com vocês mulheres, que estão em outro nível.
Está um livro na frente, a gente tem um freio de mãozinho puxado. Agora o pior é que elas querem que a gente acompanhe ela, não dá, minha gente. Tenham paciência. Você já pensa à frente. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, cansou de nos dizer: sua linguagem é pobre e lenta. Eu não posso me expressar da maneira que eu quero, porque nós estamos falando de entidades imperfeitas. Aí nós queremos conversar com Deus. O início do livro dos Espíritos também fala de cada pergunta que Deus definiu, e eles respondem: o vocabulário de vocês ainda é pobre. São várias que eles fazem isso. Dá para entender. São várias questões que eles falam a respeito disso. Logicamente que isso também é uma metáfora. Queremos conversar com Deus? Sentimentos. Deus não conversa, isso é coisa de humano. Está feliz? Está conversando com Ele. São lampejos de discernimento. Vocês querem ver uma conversa com Deus? Outro dia eu vinha, eu não sei se era para cá, estava eu e Dona Eliette, amei esse vestido. E Dona Eliette, vestido do céu. Quero ser sua lua, viu? Vinha aí Dona Eliette para cá. Quando chegou ali de frente à Cajuína, um carro simplesmente parou na minha frente. O que é isso? Aí depois ele saiu, botou de lado, mas quando ele chegou, parou comigo, ele disse umas palavras lindas. Até hoje eu estou para saber por quê. Magníficas as palavras que ele disse. E eu fiquei radiante. Muito irradiante. Eu disse: eu vou atrás daquele abençoado, porque eu quero dar um abraço nele. E Eliette, pelo amor de Deus, Wilson, não faça isso não, Wilson, eu vou ligar para tua mãe. Ela ficou tão nervosa que eu não destravava o celular. Aí eu vou morrer. Eu disse: você morre depois eu lhe socorro. Fique quieto, porque agora eu vou abençoar aquele abençoado. E eu saí. Deus é tão bom, no sinal para uns 500 carros na minha frente. Aqui para o Crato eu acho. Quando chegou de frente o Marcos Atacadão, a produção, né? Que a gente tem uma produção, ninguém está vendo não, mas está aqui. A produção passou assim, um discernimento na minha frente. Meu pai, minha mãe, meus filhos. Aí aquela vozinha: qual a lição que tu vai dar para os teus filhos? Ali foi um tapa na cara. Mais do que as palavras abençoadas que ele me disse lá atrás. Aí eu parei. Entrei à direita, saí do carro me tremendo. Gente, eu estou falando isso porque eu não sou melhor do que vocês. Não é porque eu estou aqui que eu sou melhor, eu sou aprendiz também. Isso é uma prova da conversa com Deus. Pois é. E eu saí daquele carro, ela nem sabe, vai saber hoje, para mim não chorar perto dela. Porque eu estava desfigurado. E naquele momento, lampejo de lucidez. Qual a lição que você vai deixar para os seus filhos? Aí passou os 3. Otávio. E agradeço a Deus todo dia. Agradeço de coração. Queria que acontecesse isso mais vezes comigo. Não que eu me... Mas esses lampejos. E essa é a conversa que nós temos. Às vezes, Dona Lili chega, faz eu ter uma conversa com Deus, os meus sentimentos. E não dizer: ó Deus, se aquelas palavras que eu estou dizendo realmente refletem o que eu estou sentindo, ó, belezinha. É isso que a Gênesis passa sobre Deus. Quando nós compreendemos isso, gente, fica mais fácil, sabe, nós entendermos por que a criação, como é feita a criação, para quem é feita a criação. E as palavras divinas são para todos. E quando eu digo todos aí, leia-se universo, porque ele não é criador apenas da terra, mas de tudo. No capítulo seguinte, abençoado seja, no capítulo seguinte, a Gênesis nos fala do bem e do mal.
Olha só. Transcende o que seja essa palavra. Ele nos remete ao que é instinto, que é a inteligência. A diferença de um para o outro. Ele fala do bem e do mal de uma forma simples. Como nessas palavras. O bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E o mal é tudo aquele que nos afasta dele. Simples, né? Vamos pôr em prática? Agora complicou, né? As palavras são simples, mas a prática são difíceis. Veja a simplicidade. E nós tropeçamos na simplicidade. Quando a gente compreende com mais profundidade o bem e o mal, perguntas como: se Deus é infinitamente bom e infinitamente amoroso, ou seja, um ser perfeito, como dele poderia brotar o mal? São mais fáceis de ser respondidas ou entendidas. Esse capítulo também nos leva ao ser do mal. Quem são os seres do mal? Lúcifer, Satanás, Inferno. Mas ele nos traz uma nova visão. Tem um foco diferente dessa existência. Se existe, claro. Nos traz ainda o papel da ciência na Gênesis. Os antigos e modernos sistemas do mundo. Sistema do mundo antigo, uma mitologia, que o sol caminhava pelo dia, quando era noite trocava de roupa e voltava de novo. Aí quando era amanhecer o dia, caminhava de novo. Isso era o sistema do mundo antigo, mitológico. A Gênesis nos remete ao que hoje a ciência aprova. E com a leitura dele nós vemos o deslocamento da ciência, da filosofia e da religião. A ciência teve que ser deslocada, e André Luiz fala isso. Para o bem da ciência, ela teve que ser afastada da religião, porque senão ela não crescia. E agora chegou o momento de uni-las novamente. Einstein chegou a dizer que pouca ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos une a Ele. São palavras de Einstein. É um capítulo que fala da uranografia geral. Palavra bonita, né? O que é isso? Espaço, tempo, matéria, sóis, planetas, satélites, cometas, Via Láctea, espaços, desertos no espaço. Aí quando nós vemos um negócio desse aí, abra um super interessante, Galileu, revistas ou sites especializados nisso, e olha como a doutrina é desatualizada, ou então eles também estão desatualizados. Não fica só nisso. Nós temos o esboço geológico da Terra, formação, revoluções do globo, gênese orgânica e gênese mosaica. Gente, se nós estudarmos isso aqui, dá para fazer até o Enem, porque isso é cobrado em Enem. Me digam como é desatualizado. Para aqueles que ainda insistem nisso, me mostrem dentro do crivo da universalidade uma coisa mais atual. Eu ainda não vi, não. No dia que ver, que me provarem, eu posso até chegar dando Miriam, eu achei um negócio ali que é mais atual do que esse aqui, mas por enquanto me deixem por aqui mesmo. Me deixem por aqui mesmo. Partindo para os capítulos 13, 14 e 15, que trata agora dos milagres, os milagres no sentido teológico. E eu queria dar ênfase, gente, ao capítulo 14, que trata dos fluidos. Gente, quem quer ser trabalhador espírita, olha, eu não tenho tempo de ler nada, arranje tempo de ler pelo menos o capítulo 14. Pelo menos o capítulo 14 da Gênesis.
em ser médium. Isso. Se você quer se virar um médium confiável, tem que estudar. Gente, eu batendo de novo na mesma tecla. Não vamos passar aqui porque tem determinadas pessoas, né, que chegam na palestra só por hora do passe. Não estou falando nada de ninguém. Primeiro, quando eu falo aqui, gente, certa ocasião, Joana de Ângelo disse para Divaldo que os livros que ele psicografava era primeiro para ele, depois para os outros. A mesma coisa vale o que eu falar aqui agora. O que eu falar é primeiro para mim. Eu estou falando de mim, da minha pessoa. Aí quando olha que é um estudo, eu estou com uma coceira ali, o vizinho da vizinha de não sei quem está brigando, mas não vem. Mas na mediúnica está cheio. Gente, esse capítulo 14 é uma obra à parte. Mediunidade não é apenas da passividade. É muito mais que isso. Mas é muito, muito mais do que isso. Porque aquele médium que não atenta aos estudos, ele pode virar marionete na mão dos espíritos enganosos. Por mais que a mediunidade seja aflorada, vamos estudar. Vamos estudar. Tem um ditado que diz: cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Quando nós estamos estudando, mesmo que não seja médium, nós estamos tendo cautela. Ninguém sabe a hora que vai precisar. Às vezes pode ser que está numa casa, não, mas eu só vá. Aí está numa casa, está todo mundo na mediúnica, você está sozinho, chega uma pessoa precisando, e aí? Vai lá atrapalhar a mediúnica? Ou então não tem ninguém, está você sozinho, a pessoa chega de socorro. A casa espírita é, além de outras coisas, um hospital. Eu não posso fazer nada, eu não sei como agir. Não estuda, meu irmão. Vamos ler. Mas eu não sei ler. YouTube é só o que tem audiobook. Só o que tem é audiobook. É uma pena que alguns médicos querem só curar e escrever livro. Às vezes eu posso fazer a pergunta: curar o quê? E escrever o quê? Tem gente que... Eu já li muitas obras espíritas. De quem? Não, quando eu vejo que é psicografado, eu já estou lendo. Não, peraí. Tem tanta sandice por aí. Olha só o que é que esse capítulo dos fluidos traz. Elementos fluidos, formação de propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre o fluido, criações fluídicas, ações, visões espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, cura, ressurreições, aparições, obsessões, possessões e mediunidade. Se isso aqui não for ajudar um espírito, eu não sei mais o que é que ajuda não. Vou citar de novo, capítulo 14. Logicamente que aqui, se você quiser se aprofundar, tem os livros específicos. Tem mais, é igual aquela... E tem mais, não tem quando vendendo as coisas... E tem mais, se você comprar isso aqui, ganha... Revista Espírita. Cabedal de Conhecimento Espírita. E os espíritas aí esqueceram. Cada ano são 12 volumes, são 12 anos. Conhecimentos aprofundados que não deu para colocar na codificação. Não deu para colocar na codificação. Essa talvez seja a obra menos lida da codificação. Até porque quando começa a ler dá sono. Aí você lê um capítulo, às vezes passa 6 meses. Aí você lê uma página, dorme. Talvez a Gênesis não traga tudo como a codificação não traz tudo. Até porque a compreensão humana ainda é muito limitada. Mas com certeza
é a base para conhecimentos futuros. Gente, os Espíritos não trabalham a erro. Se essa obra não fosse relevante, ela aqui não estava. Aqueles que desejarem, fechem os seus olhos, voltem a sintonizar com o Mestre Jesus, com a luz de amor, e agradeço cada um dos que aqui estão, encarnado e desencarnado. Agradeço ao Pai pela oportunidade de estar física e mentalmente sãos para mais esse estudo, mais essa compreensão. Pensem naquelas pessoas que todos vocês desejam melhoras para talvez uma saúde, uma harmonização. Peçam as bênçãos divinas, mentalizem seus rostos, uma situação, peçam força para superar determinadas situações. E como eternos pedintes, pedimos que a próxima semana a mesma oportunidade de entendermos um pouco mais as obras da doutrina e do Mestre Jesus. Que a paz esteja com todos nós e que assim seja.